Pode ir? Salve, galera! João Guimarães, bem-vindos ao Da Porta para Fora. Aqui embaixo vocês estão vendo o Christian Souto, aqui do meu lado o Bruno Horta, e estamos inaugurando um novo conceito, talvez, ou até mesmo um velho conceito, né? Estamos inaugurando um velho conceito, talvez, de debate. Ninguém aqui é expert em nada, muito pelo contrário, somos inteligentes e amadores e vamos debater temas diários. Isso temas sobre política, sobre... para tal. Oi? Isso não é pré-requisito para tal, né, cara? A gente não sabe Exatamente. de então, Exatamente. Com pessoas capazes para isso. São apenas conjecturas, são apenas... Às vezes nós vamos ter uma opinião. Acho que isso vai dominar nosso debate como um todo, uma opinião muito mais pessoal, né? Mas sempre baseado, na verdade, em fatos. Acho que isso é o mais importante. Ninguém aqui vai ficar de achismos. Nós vamos sempre debater da forma mais transparente e mais clara possível. Bom, o Christian Souto está aqui, o Bruno está do meu lado, e nós vamos abordar política, nós vamos abordar esporte, nós vamos abordar música, nós vamos abordar tudo que tiver em evidência no dia, na semana, no mês, no ano, na década. Hoje, 2 de maio de 2020, é impossível não falar de um assunto. Bruno e Christian, eu vou deixar a bola com vocês. Acabei de abrir o Globo.com, não sei se pode fazer referência, depois o Christian faz o bota pia aí. Acabei de abrir o Globo.com e aqui surgem as seguintes matérias. Advogado de Moro já defendeu Marcelo Odebrecht e Eduardo Cunha. TRF suspende a ordem que obrigava Bolsonaro a entregar resultados dos exames. O STF manda Bolsonaro suspender a expulsão de diplomatas venezuelanos. Bruno, o advogado do Moro já defendeu Eduardo Cunha e Marcelo Odebrecht. Olha só. Boa noite. Boa tarde. Boa noite. Bom dia. Whatever. Galera, esperar coerência, esperar atitude. E o pior, esperar ética dessa galera que está da porta para fora, é difícil. Eu não espero. Assim, eles podem defender tanto a mim, se eu tiver dinheiro, é claro, quanto o Christian ou o João, o Christian que tem tanto dinheiro quanto eu. Tanto dinheiro quanto eu. Olha só, meus amigos, meus amigos aqui de bate-papo e meus amigos da rede mundial. Você não vai poder ficar feliz se você agarrar vários pontos de vista e abraçar todos eles. O que essa galera faz? Se agarra num ponto de vista, se agarra numa tábua de salvação, escolhe uma boia, se agarra nela e vai até o final. Então, se o advogado foi do Adélio, se o advogado foi do Eike Batista, se o advogado foi do Temer ou do Collor, não faz a menor diferença. Esses caras estão lá para fazer essa engrenagem girar, essa roda girar, para o dinheiro trocar de mão e nunca chegar na nossa mão. Isso aquele tá famoso, não importa os meios, né? O importante é chegar lá. Os fins não justificam os meios. Não justificam. Exatamente. O problema é que existe uma linha tênue, cara. O pessoal vai e fala, o advogado do Moro defendeu a Odebrecht. Pô, mas aí tu vê uma coisa, a gente tá navegando no campo ético, mas pela lei, cara, isso não é proibido. Isso faz parte da democracia. Na verdade, Christian, eu acho que a gente aborda... O advogado do cara do PCC. Entendeu? Eu não consigo encontrar um meio de como evitar isso. Você vai cercear o advogado de esse cliente você pode, esse cliente você não pode. É bem difícil você decidir isso. É lógico que existe o campo da ética, né? Eticamente não é correto, mas... Na verdade, o que acontece? Se fosse eu, um mero mortal, escolher o advogado do Marcelo Odebrecht, do Eduardo Cunha, tudo bem, mas eu acho que nós não estamos falando de uma pessoa qualquer, nós estamos falando do Sérgio Moro. Nós estamos falando de um cara que correu atrás
O arauto contra a corrupção nesse país nos últimos 5 anos, talvez, e eu acho que o mínimo que se espera dele era alguma coisa diferente. Não estou falando que não é... Tudo bem, o cara pode escolher quem ele quiser, a gente sabe disso tudo, mas é uma coisa que o Christian falou, a tal da ética, né? Nós sempre vamos rondar, nós sempre vamos caminhar pela questão ética e poucas vezes vamos fazer uso, e a gente está vendo isso agora, na verdade, né? Eu acho que foi um erro, né? Mas de repente a matéria pode estar falando fazendo um sensacionalismo do caso, de repente não foi o advogado, mas sim um escritório de advocacia, né? Que pode ter feito isso. Mas eu acho que o mínimo que se espera do Moro, principalmente, porque é aquilo, né? Eu vou dar o Batman, ele é o super-herói de Gotham City, mas a partir do momento que o Batman, isso está muito explícito no Cavaleiro das Trevas, ele virou o vilão porque era o vilão que Gotham precisava. Quando quando Duas Caras tenta matar a família do chefe, do comissário Gordon. E ele foge porque ele toma para si uma culpa que ele não tinha, né? De tentar matar a família do Gordon. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: os heróis eles não podem errar. Então, o Moro ele vai ter sempre que ter uma postura muito correta, embora eu acho que ele não tenha desde que tudo começou, né? Mas ele sempre vai ter que ter uma postura muito correta. Eu acho que ele utilizar o escritório de advocacia ou o advogado do Cunha ou do Odebrecht, pessoas que estavam do oposto do que ele estava, eu acho que não pegou legal. Eu Aqui, acho que o Moro é juiz, correto? Positivo. Vocês têm informação? Ex-juiz. Perfeito. Ele é advogado? Bom, essa é uma informação que precisamos, meu caro. Ele é direito, não advogado. Sim. Ele é formado agora, em direito. O cara para ser juiz não precisa nem ter OAB. Acho que ele pode ter bacharelado. Ele pode ser juiz. O cara, para ser juiz, ele não precisa ter OAB? Acho que não, cara. Vou até pesquisar aqui agora, que acho que no concurso tem que ser só bacharelado. Vamos ver. Perfeito. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Agora, OAB é só para advogado. Se a gente parte do princípio que o Moro é um advogado, tem uma OAB. Por que o Moro não poderia fazer a própria defesa? Isso não é proibido no Brasil. Você pode advogar em causa própria, sim. Isso não é um desvio. Se ele é tão importante, se ele representa tanto para tantas pessoas, eu acho que ele poderia aproveitar a oportunidade para colocar um pouquinho de lenha nessa fogueira aí. Ele poderia advogar em causa própria, ele podia se defender. Eu acho que seria mais coerente para ele, porque ele ficaria ainda mais com essa postura de independente, de outsider. E ninguém é outsider, na verdade, né? O Moro aprendeu o que é política, gostou, meteu a mão no pote de melado e está esfregando melado no rosto todo. 5 convites, 3 convites para se filiar a partido político. E se ele fosse inexperiente, se o Moro não entendesse do assunto, ele se filiaria na primeira hora no partido. Mas ele foi tão inteligente, já entende tanto de política, que ele recusou os 3 convites. Ele sabe que não é hora de se filiar, porque a eleição que vem agora é a eleição de prefeito e de vereador. Isso não interessa para ele. O que interessa para ele é a próxima eleição. Que está ali, senador, presidente... Escola B, dentre vários meandres que eu li aqui, sim. Tá aqui, vou pegar um parágrafo resumido. Sendo assim, apesar de não ser explicitamente exigida, a aprovação do exame da ordem se tornou uma etapa também para ser juiz. Então, é dúbio. Então, o cara... Porque tem um lance do cara tem 4 cursos pela OAB aqui, pelo que eu estou vendo. Então, o cara... Se ele tiver, maravilha. Se ele não tiver, tá tranquilo também. É mais ou menos isso. É bem provável que ele vai ser um profissional incompleto. Quem diria? Na verdade, depois de tanto... magistratura para ser ministro, né, cara? Na verdade, ele largou a magistratura para ser presidente. Perfeito. Agora, o que eu discordo um pouco do que você falou, João, que você comparou Batman e tal, deu uma certa comparação do Moro com o super-herói.
Isso Mas é não uma, sou eu que falo isso, né? essa é uma imagem pintada pela galera da direita, né? A galera mais extremista. É. Inclusive, botaram desenhos com o Moro vestido de super-homem e tal. Eu, pô, embora eu sou um cara que eu não sou muito fã das medidas do Moro. Eu acho que a Lava Jato foi um puta projeto, uma puta atitude, uma puta organização contra o crime, Vem cá. mas Oi. ele teve os momentos dele de parcialidade. Ele entrou numa de querer prender o réu em vez de julgar o réu. Christian, existe imparcialidade? Cara, deveria. Mas existe? Estamos vivendo um momento de parcialidade. Peraí. Pode ir, Miguel. Eu falei, peraí, o Miguel parou e me olhou. Peraí. Essa aí é uma outra matéria que eu vi aqui. Eu não ia jogar essa, mas... Pode não existir, mas até então nós temos a figura da justiça com as mãos nos olhos para dizer que a justiça é cega. Se falou em parcialidade, eu quero Isso já é compartilhar. um mote de que tem que existir parcialidade. Ó, João está jogando uma tela aqui. Ó. Uma tela, eu acho importante. Era outra, porque vem uma sequência, sabe? E essa tela aqui é importante. Eu estou no G1. Eu acho que Ele vai jogar muita gente... galinha pintadinha que ele estava passando por parceiro aí. Tá vendo aí, ó? Aqui não foi aqui. Gilmar acusa Moro de ter vazado delação para ajudar Bolsonaro. Gilmar Mendes? Gilmar Mendes. Tudo bem, não é confiável. Mas eu acho o seguinte, bate muito nisso que a gente está falando agora da parcialidade e da imparcialidade. O lance do vazamento não foi para ajudar Bolsonaro, não. Foi para ajudar ele mesmo. Que até onde eu lembro, esse vazamento foi quando a Dilma tentou fazer uma manobra de colocar o Lula como ministro da Casa Civil, aí ele pegaria imunidade parlamentar. Eu vou dizer uma coisa. Aí o Moro jogou o áudio. Ele foi um jogador de xadrez ali. Mas aquilo foi uma medida ilegal. Nesse caso aí do Gilmar, dessa tela que o João botou na tela para gente, eu sou uma pessoa antiga. Eu sou do tempo em que juiz só se pronunciava nos autos do processo. Eu acho que isso está meio fora de moda, inclusive, né? Por isso. Agora juiz pop. Juiz malhador, juiz marombado, juiz que posta em rede social. A pessoa, quando assume uma função pública, o juiz ele tem um cargo público, ele é pago pela gente. Ele, quando assume um cargo público, ele tem uma linha ética e moral, um código de conduta que ele tem que seguir. Não adianta você... Eu sou guarda municipal, eu assumi o cargo público, recebi a investidura do cargo público e vou sair por aí fazendo um monte de besteira, contrariando a lei, tendo um comportamento indecente ou inapropriado. Isso não cabe ao cargo. Se o cara é juiz, ele tem que se comportar de acordo com o que ele se propôs. Ninguém pediu para ele ser juiz, não. Ninguém chegou, Gilmar Mendes, por favor, você pode ser juiz aqui para gente? Quebra o nosso galho. Não foi. O cara quis. Ele se prontificou a ser, ele correu atrás, estudou, passou nos concursos. Ele sabe o que tem pela frente. Qualquer tipo de atitude agora politiqueira, que é o que o Gilmar Mendes está fazendo política, tem que ser desprezada, mas não é desprezado. Por que não é desprezado? Porque a mídia, que não é imparcial, tem seus interesses, se interessa em dar essas manchetes sensacionalistas. Aí, o que acontece? Caça de like, fica caçando like, fica caçando compartilhamento, e a gente sai da esfera do direito e entra na esfera popular. Quem é mais popular é o dono da razão. Isso não pode ser verdade. Cara, e nesse exato momento a gente está com o Moro fazendo depoimento lá das provas que ele tem contra o Bolsonaro sobre a suposta, provável interferência dele na Polícia Federal, né? O horário não acabou, não, Christian? Cara,
pelo que eu estou vendo aqui nas mídias, aqui não tem nada. Tá aqui, ó, depõe. Ou seja, tá tipo num gerúndio aqui, ó. Tá, Sérgio Moro depõe, mas não acabou. Esses depoimentos duram horas, cara. Eu Sim. lembro, eu lembro que o do Lula levou, acho que foram 3, 4 dias de 8 horas, 9 horas de cada depoimento. E agora, quem é que vai vazar primeiro o primeiro áudio do depoimento do Moro? Quem vai ser? Isso vai acontecer. A única dica que eu dou foi aquele compartilhamento de tela aí que o João deu. Vai sair lá, com certeza. Com certeza, com certeza. João, qual era o outro assunto aí pra gente? E o Bolsonaro deve responder pela R7, né? Que pela Globo não dá moral. Não dá moral na Folha. Não dá moral nos outros portais. Acho que o único que deve ser com ele deve ser o R7. Não é possível. Tem o SBT também. É, até o SBT. O SBT não tem jornal no SBT? Tem. SBT Tem? É o Jornal do SBT. Pior que é esse o nome, cara. O que eu posso fazer? Adorei o nome. Maravilhoso. Bem direto. Olha, aqui não é o Jornal da Globo nem da Record, é o Jornal do SBT. Acho que é maravilhoso. A única emissora, que tem um jornal que eu nunca vi o Bozo falando mal assim, criticava, é o da Band. Inclusive é a emissora que. Mas a Band fez campanha para Bolsonaro. Ele não pode falar mal. Não, a Band soltou o editorial tem uma semana descendo malho na demissão do Mandetta. Rompeu com o governo. Cara, pode correr atrás. A Band, nesses últimos 3, 4 anos com o Boechat, ele nunca foi conivente com as atitudes do Bozo. Nunca. Com certeza. Mas foi obrigado a ler o editorial da Band, do Fernando Mitre, ao vivo, no jornal da Bandeirantes. Ele leu contrariado, mas ele leu. Um editorial e no dia seguinte, e na mesma hora, foi bombardeado nas redes sociais, e no dia seguinte ele teve que soltar uma nota explicando o que era um editorial para poder justificar, olha, aquilo ali não é a minha opinião, a opinião do grupo que eu trabalho. Isso não tem nada a ver comigo. Grupo Bandeirantes. Exatamente. E faz uma falta tremenda o Boechat hoje. Hoje acho que o Boechat, ele e o Paulo Henrique Amorim são dois jornalistas que fazem uma falta danada para tudo isso que está acontecendo no Brasil. Quem é o queridinho da mídia hoje? Queridinho da mídia hoje, na rádio, é o Reinaldo Azevedo. Um liberal de direita, preconceituoso, entendeu? Que tem uma empáfia absurda, que tem um ego maior do que a sala que ele habita, e virou líder ideológico da esquerda. Olha qual destino, vou embora. O Brasil não é para o Brasil não é para amadores, Bruno. O Brasil não é para amadores. Eu ouço o Reinaldo Azevedo pelo menos umas 3 ou 4 vezes por semana, cara. Infelizmente, eu acho que por todo o efeito que ele tenha, acho que é o único cara que tem um programa que eu consiga que eu gosto de assistir, que não é enfadonho, ele desce a porrada mesmo sem medo e, porra, por mais que ele tenha um ego grande e tal, contra-argumentar com ele é difícil. Ele é uma pessoa extremamente inteligente. Sim. Extremamente culto. Mas ele tem um lado ideológico que é um lado de opressor. Sim. Ele acredita... foi muito utilizado no período do impeachment da Dilma e ele ajudou muito ele ajudou muito no cenário atual político. Ele foi contra, acho que ele foi a favor do impeachment, mas ele foi contra o modo que ele foi operado. Sim, mas a loucura, meus amigos, a loucura é que agora o PT adora o cara. O PT segue o cara, a esquerda em geral segue o cara. Mas sabe por que ele faz muito sucesso? Porque ele é muito famoso? Porque ele tem um canhão nas mãos, que é a Rede Band de jornalismo, e ele não tem concorrente. E ele ataca as pessoas. Ele ofende as pessoas. E ele, há um tempo atrás, já foi mandado embora da UOL, não foi? Da Veja, né? Foi mandado embora. E pegou um puto de um espaço na Band. Sim, eu não sei como é que ele é pessoalmente. Deixa eu interromper vocês aqui, porque a gente está fugindo muito e a gente não pode. A gente tem que ter um foco. Sim, senhor, João. Sim, senhor.
Oh! Não, senão a gente vai ficar aqui, um assunto puxa o outro e a gente vai ter 2 horas de vídeo, E a né? responsabilidade é sua, porque o senhor é o condutor da parada aqui. Ô, caramba! Vamos lá. Cristian, você está abaixo aqui, sua careca está bem aqui, ó, senhor. Um assunto que está... De boa. Mas não adianta, João. o vídeo que vai sair vai ser o que eu estou vendo. Quem está gravando sou eu. Ih, é verdade. Desculpa essa manga. Vai, João. Desculpa essa manga. Bom, um assunto que tem tomado aí não só as redes sociais, mas o Brasil como um todo, é Bolsonaro está infectado ou esteve infectado pelo coronavírus, e a justiça obrigou, deu 48 horas para ele mostrar, né? E ele ontem tinha expirado esse prazo e deram mais 48 horas para ele. Ao invés de mostrar o exame, ele mandou um laudo dizendo que ele não estava infectado, que não foi aceito por quem deu essa ordem, e deu umas 48 horas para ele. Uma notícia agora, né? Foi às 3 horas da tarde, o TRF3 suspendeu a ordem que obrigava o Bolsonaro a entregar o resultado de exames de coronavírus. A desembargadora atendeu com recurso da AGU, né, que é a Advocacia Geral da União, e deu mais 5 dias para que o caso seja analisado, né? E aí sim, depois dos 5 dias, vai ter uma definição sobre a entrega ou não dos resultados. Vou começar pela seguinte pergunta, Bruno Horta, Christian Souto. Por que é que não se mostra logo esse resultado? Uma vez, entendeu? Ih, pera. Acabou o tempo. Somos Acabou. beneficiados. Peraí, acabou. Apareceu para mim aqui. Vou dar um stop aqui e a gente faz de novo. Para vocês verem, querendo fazer o programa de 10 minutos. Vocês são loucos fazer o programa de 10 minutos. Vou dar um end aqui, aí a gente volta. Vocês estão loucos do quê? Peraí. De querer fazer o programa de comentarista com 3 pessoas em 10 minutos. Sem chance. É para mais de hora. Engraçado, o meu que está dizendo que está continuando gravando ainda. Sim, apareceu a mensagem que liberaram o tempo para gente. Vamos nessa. Então, se cair, a gente continua onde a gente parou. E depois eu... Beleza. A pergunta que eu faço é a seguinte. Se eu estou infectado ou não, qual é o motivo de não se mostrar o exame? Eu já tenho uma resposta minha. Ele falou tantas vezes, e eu acho que isso tudo é questão de ego mesmo, e alguns crimes que ele cometeu. Ele já disse várias vezes que não estava infectado, e ontem ele falou assim, talvez eu tenha pegado isso daí. Ou não. Então, assim, por que não mostra o exame? É uma coisa tão simples, é uma coisa simplesmente para poder mostrar, olha, gente, eu fiz aqui, ó, deu positivo, fiquei com isso, já estou recuperado. Olha, gente, fiz, deu negativo, viu? Falei para vocês que eu nunca tinha pego isso. Mas por que se cria esses pequenos atritos e gastando tempo da população que está preocupada com outras coisas e tem que parar para ver isso, porque isso passa no jornal, né? Gasta o tempo do judiciário, que podia estar, por exemplo, emitindo uma nota, liberando leito ou fazendo qualquer outra coisa, né? E desgasta ainda mais um governo que já não tem mais o que se desgastar, né? A verdade é essa. Um governo que está cada dia mais chegando mais perto da beira do abismo. Bruno, eu conversei com você no último, então vou deixar para o Christian agora. Christian, fala para mim, mostra ou não mostra o exame? O que o Bolsonaro tanto teme de mostrar esse resultado? Cara, se ele mostrasse um exame que confirmasse mesmo que ele estava com a Covid-19, ele poderia sofrer um processo por estar expondo outras pessoas à doença. Entendeu? Ele foi em padaria, ele foi em comício, ele foi em um monte de lugar aí com um monte de aglomeração. O que me deixa assim mais assim, chamar a atenção é que já passou tanto tempo isso, que se a gente tivesse realmente mesmo infectado, eu já teria quase curado já, né? Isso que é a parte engraçada da coisa. Mas tudo isso, na minha opinião, eu acho que pode ser também uma chamada cortina de fumaça. Entendeu? Você sempre tem alguma coisinha para poder desfiar o foco. Pô, quando o negócio da curva estava subindo, o que inventaram?
inventou trocar o cara da Polícia Federal. O que uma coisa tinha a ver com outra? Tu gerou uma semana de desvio de foco da imprensa em cima da Covid, com o problema da Polícia Federal, que culminou na demissão do Moro. Aí vem agora esse negócio do exame dele. Pô, você fica assim, pô, parece que uma coisinha serve para poder desviar a atenção de um assunto principal. Eu acho que, pô, duas coisas. Ele vai mostrar, porque ele tem um ego também do tamanho de um bonde. Assim, minha palavra já basta. Minha palavra, tá ok? Pronto, ele não quer usar um papel para provar o que ele está falando. Para mim é isso daí. Vou voltar um pouquinho antes do raciocínio do Christian. Vou voltar na linha do tempo um pouquinho antes. Quando a Covid-19 estava na Ásia, começando a entrar na Europa através ali da Itália e depois chegando nos Estados Unidos, o empresariado brasileiro, já vendo o que estava acontecendo nos outros países, ficou preocupado e procurou a presidência, o presidente, e lá convenceu o presidente de que as pessoas desempregadas seriam um mal maior do que as pessoas doentes. O presidente se convenceu disso e resolveu bancar essa história. Lá atrás, não vou fechar, é só a tal da gripezinha e não vai ter nem 1000 mortos. A situação foi ficando ruim, todo mundo sabia que ia ficar ruim, como é desesperadora nesse momento. Hoje, dia 2 de maio, é desesperadora. E o presidente não voltou 1 centímetro. Mas assim, não é porque ele é o ignorante, não é porque ele não teve informação suficiente, ele teve informação suficiente. Ele só escolheu um lado da questão. Ele escolheu o lado econômico, escolheu o lado dos grandes empresários, escolheu o lado... É difícil você, na verdade, um presidente da República de uma das 10 maiores economias do mundo, né, a maior economia da América Latina, não ter informações suficientes sobre isso. Né? É claro que tem. É claro que tem. Ele é muito bem informado, óbvio que é. O governo é meio burro. O governo é meio burro em algumas ações. Não adianta você ir para um ato como ele foi, que pede o fechamento do Supremo Tribunal Federal, e dizer que não sabia. É lógico que ele sabia. Ele tem uma BIM para quê? Todo esquema de segurança dele chega antes. Todo esquema de inteligência chega antes. Então, quando ele é surpreendido pelas perguntas, ele solta essas pérolas que acompanham ele há 30 anos. É verdade. Nenhuma surpresa. Ele pode poder municiar ele de informação. E tem. Só que ele faz a sua escolha. Ele não faz a escolha cego. Ele recebe as informações estão lá. Agora, a escolha dele é essa aí. Ele vai mudar? Não vai mudar. Quando foi que o Bolsonaro voltou atrás nos seus princípios básicos de, entre aspas, formação política? Nunca. Ele sempre falou que no Araguaia os ossos estão lá para o cachorro catar. Ele sempre depreciou as mulheres, sempre, em todos os aspectos. Quando que ele melhorou? Não, hora nenhuma. Hora nenhuma. Ele não está decepcionando ninguém. Ninguém. Quem é bolsonarista? Existem 2 tipos de pessoas. Não sei se os amigos aí vão se enquadrar. Não os amigos aqui, mas os amigos que estão da porta para fora. Existem 2 tipos de pessoas no mundo Bolsonaro. Os bolsonaristas e os bolsomínios. Bolsonarista é aquele fã do Bolsonaro que raciocina, que procura as respostas, que procura entender o contexto da situação, mesmo que seja um contexto que não satisfaça a lógica, mas ele procura entender o contexto e dar uma explicação. Os bolsomínios apenas gritam mito. Mito, mito, mito. Essa é a diferença. Se os amigos aí que estão aí fora se identificam com um ou outro, eu lamento. Porque, na minha opinião, os 2 são absolutamente horríveis. Eu acho que se o um for realmente isso que você está falando, aí quando ele evoluir, ele não é mais Bolsonaro. Você falou... Na verdade, nós temos esses Bolsonaro, esses aí que o Bruno falou, e nós temos também o eleitor do Bolsonaro, que na verdade não é um eleitor do Bolsonaro propriamente dito, é um cara que votou contra o PT. Então, acho que a eleição foi feita por pessoas que
votaram contra o PT e os bolsonaristas barra bolsominion, né? Eu votei no Amoedo. O eleitor conhecido também como eleitor da Amoedo. Estou aqui preocupado, pô, que ele falou que houve fraude, estou achando que foi fraude, porque tanta gente disse que votou no Amoedo, como é que ele não foi para o segundo turno? Com certeza, querido. Bom, gente, vamos dar continuidade? Vamos lá. O assunto vai fluindo e a gente vai falando. Eu sei que todo mundo é complicado, mas vamos lá. Bom, só um parêntese aqui, acho importante lembrar disso. Ontem fez 26 anos da morte de Ayrton Senna, e eu acho que Ayrton Senna foi o último grande piloto de Fórmula 1, não desmerecendo o Lewis Hamilton, não desmerecendo o Schumacher, mas eu acho que mais por ser brasileiro, e as manhãs de domingo não são mais as mesmas depois disso, embora mesmo quem não curta esporte tenha um respeito pelo Ayrton Senna. Então acho que, só para ficar registrado aqui, né, que ontem fez 26 anos da morte de Ayrton Senna, um dia trágico em 1994, no Autódromo de Imola, que depois acho que foi completamente desativado pela Fórmula 1, eles que nunca mais usaram, né? Enfim, para você ver como que foi marcante. Algum comentário, Bruno, Christian? Uma curiosidade desse dia que o Senna morreu, porque o Senna foi a segunda morte daquele final de semana naquele circuito. Um outro piloto morreu. Aí tu vê a situação. Então, se esse cara tivesse tido o óbito na pista, não teria corrida. Sim. Pelo regulamento da FIA, não teria corrida. Aí o cara teve o óbito fora. Aí aconteceu corrida no dia seguinte. Aí teve é que as coisas são, né? Eu acredito que foi tão importante, foi tão significativo, penetrou tanto na memória nacional, que eu acredito que todo mundo que viveu aquela época, até hoje, sabe exatamente o que estava fazendo, a hora, onde estava, o que estava fazendo no momento que recebeu a notícia da morte do Senna. O que você estava fazendo, Bruno? Essa memória. Oi? O que você estava fazendo, já que você levantou a bola? Eu estava voltando do trabalho, eu tirava plantão à noite, então estava saindo do plantão, estava no ônibus ouvindo, no meu Walkman, estava ouvindo a corrida e todos os fatos que sucederam à corrida. Eu estava dentro do ônibus quando veio a confirmação do óbito. Christian, lembra? Lembra, Christian? No dia 1º de maio de 1994, eu estava embarcado no flotel Seque Jasmine, ancorado na plataforma de Pampo. Trabalhava na saudosa Montreal Engenharia. Eu trabalhava num container que era ao lado da sala de rádio. Então a corrida estava rolando e a gente estava no container, aí a gente vira e volta, a gente ia lá no container, tomar um cafezinho, voltar e ficava sabendo da corrida. Aí, numa dessas que eu fui pegar o cafezinho e voltar, eu fiquei. Foi quando eu soube do acidente e tal, e pô, quando eu vi na hora, eu falei, foi grave, porque você vê que ele bateu, não teve uma frenagem. O carro foi direto. Foi direto. Direto, não teve uma frenagem. O que ele teve de frenagem ali foi quando ele passou em cima da zebra e se chocou ali com o muro, mas não serviu de nada. Eu tenho menos idade. A morte dele foi o nosso 11 de setembro, nosso 7, comparado ao 7-1, cara. Todo mundo lembra do 7-1. Verdade. Eu sou mais novo que vocês, né? Como vocês sabem. Eu lembro que eu tinha acabado de acordar, era domingo, e eu adorava ver as corridas. Eu tinha acabado de acordar e eu fui direto para a sala. O acidente já tinha ocorrido e meu pai estava sentado. Eu falei, o que houve? Quem bateu? Aí meu pai, foi o Senna. Só que a expressão do meu pai foi muito ruim. E isso ficou na minha cabeça, porque, tipo assim, eu não vi esperança na face do meu pai, tá ligado? Então, isso, eu falei, porra, acabou. E ele não levantando, ele não fazendo... Tipo assim, geralmente os pilotos batem ou eles fazem sinal, alguma coisa, né? Isso não aconteceu. Então, foi muito ruim. Eu acho que o Senna, óbvio, quem sou eu para falar isso, mas o Senna deixa um legado
deixa uma saudade muito grande de ouvir o hino da vitória, né? Que todo brasileiro gostava de ouvir, era frequente nos domingos. E o Senna causou uma coisa na Fórmula 1, nas próximas edições, acho que para os brasileiros, que foi de sempre quem vai ser o próximo Ayrton Senna. Isso caiu nas costas do Rubinho logo depois e caiu também nas costas do Felipe Massa tempos depois, e hoje não está com ninguém, o Brasil não tem representante mais na Fórmula 1. É uma pena, né, não termos mais esse representante, como também é uma pena a gente perder o Ayrton Senna dessa forma tão trágica. Mas estamos aqui hoje, 26 anos depois, lembrando, e vamos seguir. Vamos seguir. Para finalizar, isso. Alguém quer falar? Alguém quer falar? Pode falar. Não, já pode dar um encaminhamento que nosso horário vai chegar a 1 hora. Beleza, vamos lá. Para finalizar, como vocês sabem, essa semana o Bolsonaro, né, juntamente com o ministro de Relações Exteriores, deu um prazo de, acho que foi 48 horas, para que os diplomatas venezuelanos deixassem o país, uma vez que não são mais bem-vindos aqui, né? E o STF, para ser mais exato, Luiz Roberto Barroso, pediu explicações ao Bolsonaro e ao ministro Ernesto Araújo, e o STF suspendeu a expulsão, mandou Bolsonaro e Ernesto Araújo suspender a expulsão dos diplomatas venezuelanos. Bom, vou fazer aqui meu comentário. Eu acho que o Brasil tem um histórico diplomático muito bom, né? A gente sempre tentou mediar as situações ao invés de simplesmente partir para a ignorância e para a violência, que isso é uma violência diplomática, né? Você expulsar diplomatas do seu país, independente de Venezuela, de Cuba, independente dos Estados Unidos, eu acho que qualquer um, acho que nós não temos o direito de fazer isso, mas não se pode esperar muito de Ernesto Araújo. Eu deixei a bola com o Christian da última vez. Vou finalizar aqui essa última rodada de conversa. Bruno, o que você acha? Bom, João, não pode esperar muito de um diplomata que não fala inglês fluente. Né? A gente não pode esperar muita coisa. Né? Então, mas ignorando esse fato que não era para ser ignorado, esse tipo de atitude só é visto em tempos de guerra. E nem toda guerra acontece expulsão de diplomata. O diplomata é a ligação não de um governo ao outro. O diplomata ele liga um país ao outro. É lógico, o país é uma coisa, o governo é outra. Os diplomatas, por serem de carreira, não serem nomeados pelo presidente, eles têm uma função de representar o seu povo e não de representar o seu governo. Quando você expulsa um diplomata ou tenta expulsar um diplomata em tempos de paz, a vergonha não é desse diplomata que está ameaçando ser expulso. A vergonha é de nós, brasileiros. Aí eu sempre fico assim perguntando, o que a Venezuela fez, cara? O que ela fez? Ela invadiu o nosso território? Na verdade, essa sua pergunta é feita por todos da esquerda, né? Eu estava vendo uma matéria que eu achei muito interessante, que algumas atitudes do Bolsonaro eram muito parelhas com algumas decisões do Maduro. Alguns comportamentos dele são muito parecidos. E acho engraçado a forma como ele ataca a Venezuela, como é que ele xinga a Venezuela, xinga Cuba e tal. Eu falei, pô, esses países não fizeram nada contra a gente. A Cuba, quando menos esperava, ofereceu médico pra gente. E os caras ainda foram contra. Lógico que tinha um valor pago pro governo cubano e tal, mas isso daí, cara... eu vi um monte de médico aí reclamando, mas a maioria desses médicos cubanos foram onde os médicos brasileiros não queriam ir. Eu trabalhei no Pará, trabalhei no Amazonas. Pô, eu trabalhei em Coari, no Amazonas, cara. Pô, tinha um hospital lá que tava completo e tal, mas não tinha médico. O médico que tinha lá era um peruano. Pra tu ver ideia, o brasileiro não queria ir pra lá.
Perfeito, Então, aquela coisa, antes da invasão cubana, invasão não, da proliferação de médicos cubanos aqui, pô, você vai para o norte do Brasil, tu vai para o Acre, tu vai para Roraima, tu vai para aquelas cidades que são fronteiras com aquela região da América do Sul, tem um monte de médicos desses países trabalhando aqui no Brasil. Só que, pô, como é cubano, ferrou. Eu acho, a gente tem um preconceito, nós somos latino-americanos e temos um preconceito com tudo que é subdesenvolvido. Eu sempre tive isso na minha cabeça. A gente sempre tem uma afeição melhor com o europeu e com o norte. Né? Uma coisa meio... eu não gosto muito de usar essa frase, mas o Lula tem razão quando ele fala. Ó, o canal sendo bombardeado agora quem é contra o Lula, olha, lá vai o lulista. Você já começou mal, mostrando o link do Globo.com, cara, porra. Exatamente. Olha só, o Lula fala uma coisa que é verdade, a gente tem um complexo de vira-lata que é absurdo. Sabe? A gente tem um complexo de tipo assim, nos Estados Unidos é tudo uma maravilha e tudo mais, mas a gente não consegue enxergar que talvez aqui no Chile tenha uma situação muito melhor do que nos Estados Unidos. É só, sabe, abrindo um pouco e saindo um pouco da caixinha, do sempre olhar para cima e não olhar para os lados. Né? A gente tem essa tendência de achar de que sempre os Estados Unidos está bem à frente, é melhor do que a gente em tudo que se propõe a fazer, né? E sempre achar que lá no velho continente tudo é melhor. Mas eu acho que a Venezuela se encaixa nesse padrão, primeiro porque é da América do Sul, óbvio, segundo que vive um regime escroto, não tem outra palavra para falar isso, é um regime escroto, é uma ditadura, já que é para falar uma ditadura, embora ainda tenham algumas... É aquilo, né? Você é contra ou a favor do impeachment? Eu sou contra, mas o rito todo foi seguido direitinho. Não teve eleição na Venezuela? Teve, todo o ritual foi feito, toda a programação foi feita, né? Mas a gente sabe que tem um Maduro por trás de tudo. A Venezuela é a ponta da língua da direita. A Venezuela é a ponta da língua da direita. Língua bipartida. É aquela língua bipartida. Venezuela Exatamente. A gente sempre fala mal da Venezuela, mas esquece que a maioria do PIB depende do petróleo. O país não produz e não gera nenhuma outra riqueza que não seja petróleo, além de que tem as maiores reservas de gás e de óleo do mundo. O país se baseou toda a infraestrutura num assistencialismo que estava todo em cima do petróleo, e por isso hoje a Venezuela está nessa situação que está. Eu ouso dizer que se a Venezuela não estivesse com tanta pobreza como tem hoje, estivesse numa situação financeira bem melhor, ela não estaria na língua das pessoas e ela muito menos seria usada como qualquer adjetivo ou como qualquer exemplo pelo Brasil. Perfeito, João, perfeito. Isso aí. Muito bom, gente. Christian, quer falar alguma coisa? Não, por mim tá de boa. Tá de boa? Tá bom. Tá de boa. Tá chovendo aí no Rio, Christian? O tempo aqui meio que tá fechando, mas apesar que eu moro no apartamento, tô vendo aqui o tempo meio fechado, mas não tá chovendo ainda não. Bruno, tá chovendo aí não? Cabo Frio choveu, parou, choveu de novo e parece que já vai parar. Aqui caiu um pezinho d'água, mas também já parou. Quero terminar, gente. João. Oi. Quero terminar deixando uma dica de filme. Fala, por favor. Idiocracia. Corram atrás, assistam esse filme. É do final dos 90. Idiocracia. Idiocracia. Isso. Ele conta a história de como o povo vai se emburrecendo com o passar do tempo. E os idiotas... É filmado no Brasil? Não. Não. E os idiotas chegam ao poder.
Quem não conhece, é uma comédia, mas que dá uma porrada muito certeira na nossa realidade de 2020. Valeu! Beleza. Gente, da porta para fora fica por aqui. Eu posso recomendar que eu estou lendo, que é um grande pecado não ter lido esse livro antes. É o 1984, de George Orwell. Eu recomendo ler muito esse livro aí. Obrigatório. É uma leitura obrigatória. E qualquer coincidência, qualquer coisa parecida, ele não é mera coincidência. Olha o 1984 aqui na nossa tela. É verdade. Vou deixar então aqui uma dica de filme Pipoca, que está na Netflix. Minto, filme Pipoca não. Um filme muito bom que fala sobre diplomacia, já que a gente abordou esse tema aqui. É o filme Sérgio, com Wagner Moura. Está na Netflix. Quem me deu essa dica foi o Christian aqui há tempos atrás, alguns dias atrás. Eu aceitei e vi o filme. Conta a história da vida do diplomata Sérgio, que foi para o Iraque. Não foi, Christian? O Bagdá, não me lembro. Não, primeiro o filme começa ele indo para ele na relação de dependência de Timor-Leste. Depois ele vai para Bagdá. Timor-Leste e Bagdá, isso mesmo. Minha esposa gritou Bogotá, mas não é Bogotá, amor. Bogotá é na Colômbia. Tá bom, vamos deixar em aberto. Me interessa o que ela falou, ela tem razão. É isso aí. Sempre, sempre. Eu acho interessante ser citado aqui, como falar nos Estados Unidos e tal, é um documentário, tem o Netflix, fala sobre racismo e também fala sobre como o governo manipula as leis a favor dele. Diz que é um grande instrumento da ditadura do fascismo moderno, é você usar as leis para oprimir. Então, isso foi usado muito na época da segregação, como segregação racial nos Estados Unidos. É um documentário chamado A 13ª Emenda. Recomendo assistir isso daí. Beleza. Boa. Boa. Gente, sem mais delongas, a gente fica por aqui. Eu queria agradecer a todos vocês por terem assistido o nosso canal. Lembrem-se de se inscreverem no canal, curtam nossa página no Facebook. Nós vamos sempre atualizar vocês aqui. Os temas eles vão ser mais variados. Hoje teve só política, porque as 3 notícias aí mais esperadas e mais comentadas aí dos top trends do Brasil foi justamente essa. Mas a ideia é ter um papo geral sobre tudo. Eu acho que, como um papo geral, né, a gente sempre vai cair em política e futebol. Como o Bruno não é muito fã de esporte e o Christian, não sei se assiste muito futebol, apesar de que... Eu sou fã de futebol. Hã? Eu sou fã de futebol. Bom, então aqui são 2-1. Eu só vejo... O time não está ajudando, eu sou Fluminense. Só fala de futebol de 4 em 4 anos. Em minha defesa, eu quero dizer que eu gosto do esporte. Eu não gosto do sistema que o futebol utiliza. E é com essa frase que a gente vai encerrar. Eu gosto do esporte, mas não gosto do sistema. Fiquem em casa, lavem as mãos, usem máscara, respeitem as leis e não sigam o que o presidente fala. Até a próxima. Boa! Valeu, galera! Finaliza aí, Cris.